Muito bem, de volta aqui com o Alerta em Debate agora. Toda quinta-feira você sabe que a gente senta aqui para debater assuntos relevantes à população, à comunidade. E como sempre, não estou sozinho. Recebo mais uma vez Noêmia Gomes, que todas as quintas-feiras está aqui para bater um papo e informar também a população. Bem-vinda. Oi, Renê, tudo bom? Tarde. Boa tarde para vocês. Mais uma vez, a semana passada nós falamos sobre a questão das verbas publicitárias, né? Que é um assunto que às vezes a pessoa nem leva muito em conta, parece que está muito longe da realidade dela, mas que pesa no bolso, porque é do nosso dinheiro que sai essa verba publicitária. E hoje a gente continua falando sobre verba, mas não sobre verba publicitária, mas é verba tipo pública. de verba, né? Verba pública, mas é uma verba que é chamada de subsídio, né? É o subsídio dos vereadores, porque tem dado muito pano para manga. Na realidade, essas reuniões que foram feitas em Campinas, em Limeira, em Hortolândia, em Sumaré, em Santa Bárbara do Oeste, onde os vereadores aumentaram aí os subsídios. Ah, Renê, mas o aumento não é para essa legislatura, é para a próxima legislatura. Nós vamos discutir tudo isso, vamos bater um papo com você aqui no nosso Alerta em Debate. Inclusive, nós fizemos um convite, né, Noêmia, para o presidente da Câmara Municipal, Everton aqui Ferreira, de Limeira, né? Isso, presidente da Câmara Municipal aqui de Limeira, Everton Ferreira, para que ele pudesse participar com a gente. Estamos esperando o contato do vereador, do presidente da Câmara Municipal de Limeira, para entrar e debater, mostrar para a população por que 84% foi em Limeira, Noêmia? Pois não. Foi 84,8% em Limeira, Renê. E é legal a gente até ressaltar que o vereador se colocou à disposição para falar sobre o assunto, Sim. né? Então é bacana ele vir a público trazer, porque foi a proposta do projeto de aumento desse subsídio aí foi dele, né? E o salário do vereador hoje, dos vereadores em Limeira, é de R$ 8.050. Com esse reajuste de 84,8%, vai para R$ 14.877,93. Praticamente quase que dobra. Quase o dobro, né? Faltando 16% para dobrar aí o salário, né? Aí as pessoas falam, poxa, mas o que acontece? Por que existe esse subsídio? Por que esse aumento todo? É isso que nós gostaríamos de discutir com o presidente da Câmara, porque isso mostra transparência a você, cidadão, de como é feito os pormenores, de como é feito o detalhamento, de como é levado isso a plenário, de como passa por todas as comissões dentro de uma casa de leis, que é a Casa Legislativa. É isso que nós queremos esmiuçar e levar para você. Eu nunca fui vereador, Noêmia também nunca foi vereador, apesar de ter sido candidato, não consegui me eleger, né? Isso em 2004, tá? Mas, Faz Renê, muito tempo, eu posso dizer para você que sonhos sempre vêm e acontecem, né? Então, se você tem um sonho de ser vereador, quem sabe? Vai plantando a sementinha que uma hora acontece. A gente não pode dizer que dessa água não beberei, né? É isso que eu sempre disse isso. Mas aqui, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, nós queremos explicar para a população o porquê desse aumento. Já que, né, 84% de aumento, é um aumento, na minha opinião, a opinião do René Marcelo, pai, trabalhador, pagador de impostos, é um aumento alto demais, até porque o salário do trabalhador, nós não vemos aumento aí de 84%, então nós gostaríamos de saber o porquê. Aí você pode dar inúmeros motivos. Olha, nós estamos sem aumento há 10 anos, seria um motivo. Então nós somamos aí os anos, 2, 3, 10% ao ano, chegou aí nesse montante. Olha, o que nós queremos é levar a explicação, né, para o cidadão que nos assiste, e para a cidadã também. E também, Renê, a gente tem aqui o aumento para o presidente da Câmara, que é diferente do aumento para o vereador. Para o vereador, de Limeira, aqui em Limeira, de 84,8% para os vereadores. Presidente da Câmara já é um pouquinho mais, 92,8%. Então, sairia um salário de R$ 8.874 para R$ 17.109,62. Tá, já é um pouquinho maior. E aumenta também o salário de prefeito, vice-prefeito e secretários. E o 13º também que se cria, né? Se cria um 13º salário que na prática não existia, né?
e daí agora a partir de 2005 passa a existir o pagamento desse 13º salário para os vereadores. Prefeito, de 19 mil que hoje ele recebe, R$19.073, vai para R$35.251,04. Nós estamos com o vereador já Já? aqui. Everton Ferreira já está por aí com a gente. Pode botar aqui na tela do alerta. Vereador, presidente da Câmara Municipal aqui de Limeira, prazer em falar contigo, recebê-lo aqui no Alerta em Debate. Eu não sei se o senhor pegou o início da conversa, mas o tema hoje aqui é o subsídio, né? A discussão do salário dos vereadores. Nós gostaríamos e colocaríamos também à disposição da população de como é feito, né? Para que chegasse numa soma de 84% no aumento do subsídio do vereador. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, vocês me ouvem e me veem bem? Tranquilo. Eu só não peguei o nome de vocês dois. Renê Marcelo e Noêmia Gomes. Renê e Noêmia. Bom, posso falar? Pois não, fique à vontade. Boa tarde. Eu acompanhei o início da discussão de vocês. Eu ouvi um pouco da discussão na semana passada. Estive na Rede Família em um programa, o RF News, também falando acerca do tema. Eu vou separar esse assunto em fases, e a primeira fase que eu pontuo é toda a correção dos agentes políticos de Limeira vinha sendo feito da mesma forma que era feito o funcionalismo público. Então, o funcionalismo público recebia 5% de aumento, todos os agentes políticos recebiam o mesmo anualmente. Isso foi permitido até 2019. Houve uma decisão da Justiça que agentes políticos não poderiam calibrar o seu dissídio anualmente, combinado com o mesmo percentual dos agentes do funcionalismo público. Então, em 2020, houve 0 de reajuste, em 2021 houve 0 de reajuste, em 2022 0, esse ano é 0 e ano que vem é 0. Então, o que foi decidido? A Justiça disse, olha, os agentes políticos só poderão ter o seu salário decidido de uma legislatura para outra. Então, nós computamos de 2020 até 2028, visto que esse valor que foi votado, ele ficará congelado até 2030. A conta que nós fizemos foi: o funcionalismo público de Limeira recebeu 9,66% ao ano, na média, nos últimos 3 anos. O IPCA dos últimos 3 anos, com os 4 primeiros meses desse ano 2023, teve uma média de 8,03%. Nós calibramos uma média de 7,98% ao ano. Então, 7,98% de 2020 a 2028, sendo que esse salário não poderá ser mudado até 2030. E um detalhe mais importante, isso não foi feito para essa legislatura. Eu, vereador Everton, presidente da Câmara, não receberei nenhum centavo desse valor votado. Muito pelo contrário, eu fiquei mais que com prejuízo político por fazer esse movimento. Então, o povo vai nas urnas em outubro de 2024 e o povo escolherá quem é o vereador que ganhará R$11 mil líquido para fiscalizar um orçamento de R$2 bilhões. Mas o povo vai às urnas escolher um prefeito que receberá um valor de R$25 mil líquido para governar uma cidade de R$2 bilhões anualmente. A primeira fase é essa. Presidente, eu queria só interromper agora, nesse momento em que o senhor disse, né? Mas o que a gente quer trazer à tona é o seguinte: o senhor deu uma explicação agora muito plausível de 7,3 ao ano durante 10 anos, 73, chegamos a 84, normal, até 7,98. 7,98. Chegamos aí até 2030, então a 84%. E por que isso, às vezes, não é divulgado para a população dessa maneira? Olha, não é que nós aumentamos 100%, 80%. Isso fica, né, à mercê da Câmara Municipal dos Vereadores e não há uma conversa com o cidadão dizer, olha, nós aumentamos 84%, mas é 7,98%
ao ano, ou seja, em 10 anos chegamos aí a esse número de 84, porque 84 impacta, e você sabe que impacta muito para o trabalhador que recebe aí 5, 7, 3, 8% ao ano, né? Sim. Renê, ótima pergunta. Primeiro ponto é o seguinte, essa notícia, do jeito que nós estamos discutindo agora, em manchete de jornais, ela não vende. Então, o que que vende? Os políticos aumentaram o seu salário em 84%. Fica parecendo que aumentou, inclusive, para eu começar a receber mês que vem, o que não é verdade. Eu não vou receber esse salário. Eu tenho que primeiro ir para as urnas, convencer o povo que eu tenho que ser reeleito, e aí ele escolherá. Então, o que aconteceu na prática é, o povo agora tem o poder de escolher quem quer que quem ele deseja para governar a cidade nos próximos 4 anos. Um outro detalhe, Renê, nós fizemos audiência pública, está no site da Câmara Municipal, fizemos 3 audiências públicas e esses valores que foram votados foi discutido na audiência pública em março. Foi divulgado pelos meios de comunicação da cidade os valores, chamamos a população para discutir e explicar justamente esse 7,98% e mais fatores que vou falar para vocês daqui a pouco. Uma cidade de 310 mil habitantes, quantos vieram aqui na audiência pública? 6. Depois fizemos mais 2 audiências na Comissão de Orçamento, publicamos no Diário do Município, publicamos no site da Câmara, publicamos em jornais da cidade. Quantos vieram? 2. Mas na internet, depois que o assunto acontece, isso tomou uma dimensão desproporcional por causa das manchetes. O que dizia as manchetes? O político aumentou o seu salário em 84%. Dava a entender que eu ia receber no outro dia. O texto não explicava. E outra, o povo nem leu o texto. E o texto não explicava que era 7,98 ao ano. Essa é a primeira fase. Agora a segunda parte, que é a parte que eu mais julgo importante, e é o motivo que eu decidi encarar esse projeto. Vocês estão me ouvindo? Posso falar? Sim, pode continuar. Perfeito. Nós precisamos, Renê e Noêmia, qualificar cada vez mais a política. Por que eu virei presidente da Câmara sendo um vereador de primeiro mandato? Porque as pessoas que foram eleitas comigo foram 10 vereadores também de primeiro mandato. Essa oxigenação me trouxe ao poder. O que eu fiz até agora? Cortamos o 3º assessor para a próxima legislatura. As mídias não falaram sobre isso, mas em 2025 o vereador vai receber R$11 mil líquido, mas não terá 3 assessores, terá 2 assessores. E esse assessor que já foi cortado é o mesmo custo do aumento que ele está tendo lá na frente. Aumento esse que eu não desfrutarei de nenhum centavo em minha legislatura. Essa é uma outra parte. As contas foram equilibradas. Nós tínhamos aqui uma pintura na Câmara para fazer de quase de R$500 mil. Eu consegui fazer essa pintura por R$60 mil usando mão de obra de pessoas presas em privação de liberdade. Estamos trazendo as crianças para conhecer a política, estamos levando a sessão ordinária para as escolas, estamos fazendo um trabalho de médio e longo prazo. Adentro a isso para explicar o seguinte: a próxima legislatura terá que resolver problemas graves da comunidade. Por exemplo, a população idosa de Limeira triplicará até 2030. Eu preciso garantir de alguma forma que a próxima legislatura tenha cabimento, pé e cabeça, seja melhor do que essa já é boa, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado, para discutir assuntos problemáticos, que não se solucionará com analgésico, nem no micro-ondas. Sim. Como que eu trago, Renê, um engenheiro para se candidatar, para que ele ganha 10, 11 mil reais, 12 mil reais no setor privado, para se candidatar para a vida pública para ganhar 6 mil reais líquido? Ele não se candidata. Como que eu convenço um psicólogo que a saúde mental, a 30% da medicação distribuída em Limeira gratuitamente, 30% é de saúde mental? Como que eu trago um psicólogo para se candidatar se ele ganha 8, 10 mil reais no mercado para se candidatar a vereador? Então, de alguma forma, eu preciso oxigenar a política, atrair novos candidatos, para que a próxima legislatura seja cada vez melhor. Foi isso que eu fiz, inclusive colocando eu em risco, porque quem aparece na janela para explicar sou eu, e quem vai aparecer na urna para o povo votar vai ser eu, e eu não estou recebendo nenhum centavo disso que foi feito.
Vereador Everton, o senhor está falando aí a respeito desse prejuízo político, né, que o senhor corre o risco. O senhor dizendo também que não vai ser beneficiado com esse aumento, porque o aumento só vem para 2025 e daí, no caso, o senhor teria que ser reeleito. Mas para o senhor ser reeleito, o senhor precisaria se candidatar. O senhor tem a intenção de ser candidato na próxima legislatura? Olha, eu preciso fazer uma contextualização. Eu sou natural da Bahia. A casa que eu morava era na frente da porta de um lixo do bairro. Eu cheguei em Limeira sozinho, com R$70 no bolso, procurei emprego de lavar ônibus e não deu certo. Eu morei na periferia, várias periferias de Limeira, avancei através do estudo e do conhecimento. Então, uma coisa para mim está entronizada: progresso e desenvolvimento é distribuir valor no tempo, e isso é sempre a médio e longo prazo. Eu pretendo me candidatar? Sim, eu tenho 4 pós-graduações. Acabei de terminar a última no Hospital Albert Einstein, porque penso futuramente em voltar a trabalhar na Secretaria de Saúde como secretário. O futuro Deus pertence. Agora, por que nenhum outro presidente tomou essa decisão que eu tomei? Por causa disso. Porque não se beneficia no momento da sua legislatura e corre o risco de não ser eleito. Mas alguém tinha que ter a coragem de decidir isso, resolver essa situação. Por exemplo, Noêmia, olha só, veja se você acha justo. Limeira é uma cidade de 310 mil habitantes. Iracemápolis, aqui do lado, tem 25 mil habitantes. A prefeita de Iracemápolis ganha 22 mil e o prefeito de Limeira ganha 19. Onde que isso está certo? Outro exemplo, secretário de saúde. O secretário de educação ganha R$10.800 líquido. Como é que eu convenço um reitor da Unicamp a ser secretário de saúde lá na frente, com um salário de R$10.000 líquido? Eu não acho. Vereador, então aproveitando, vereador, cortando um pouquinho o senhor, mas aproveitando esse gancho do senhor falando a respeito dessa questão de que, assim, o senhor pretende, sim, e nada mais justo, porque quem está na vida pública almeja, né, para alcançar outros objetivos dentro da vida pública. O prejuízo político, o senhor já tem sofrido o reflexo desse prejuízo político, do que as pessoas te encontram? Porque o senhor, pelo que diz, assim, é uma pessoa do povo, que está ali, viveu bastante nas periferias de Limeira, então deve trafegar bastante ali pelas periferias e deve conversar com a população. E o senhor também, são 2 perguntas numa, tá, vereador? O senhor também fez uma comparação com Iracemápolis, que lá a prefeita lá ganha mais do que o prefeito aqui de Limeira. Então, fazendo uma comparação, em Santa Bárbara do Oeste, o projeto de aumento de subsídio dos vereadores não passou, né? Exatamente por causa... Passou, mas teve que voltar para trás. Voltou para trás porque a repercussão foi muito negativa. Então, vereador... Não, votou, foi a favor e a população teve aí uma negativa e a repercussão foi ruim e voltou. Então, o que eu queria saber com o senhor, essas 2 coisas. Se o senhor tem esse reflexo nas ruas de uma negativa e que isso pode te manchar lá na frente, te prejudicar, e se, na comparação, se em uma cidade que ganha mais, se a gente fazendo essa comparação, comparando com outra cidade que voltou atrás, poderia, se de repente a repercussão fosse muito negativa, voltar atrás em Limeira também, vereador? O que o senhor pensa? Não, eu não penso dessa forma. E assim, Santa Bárbara não voltou atrás. Eles votaram o salário dos vereadores e o salário dos prefeitos, até onde eu sei. Eles abriram uma nova discussão, mas eu não vi revogação do que eles decidiram de nenhuma cidade. Agora, a gente tem que falar a verdade para as pessoas. Todo mundo com quem eu chego e explico isso que eu estou explicando, as pessoas estão entendendo. Sim. Quem não me ouviu ainda, eu fico com esse prejuízo político, sim, e sinto eles nas ruas. Agora, vamos ser bem franco. O que a política precisa e qual que é minha referência aqui em Limeira? O Ministério Público. Pegue o Ministério Público, coloque o salário de um promotor de R$5.000 e veja quem vai se candidatar para ser promotor. Porque as pessoas se candidatam para o concurso de promotor no Ministério Público? Porque tem uma estrutura boa e paga bem.
E a gente tem que, o povo, aí eu vou falar agora para o povo, duvidem e muito de político que fala que trabalha de graça, de político que fala que trabalha com um salário mínimo, porque esse político não, a maioria, não vai ter boas intenções. Porque o que é mais fácil, Noemi? É mais fácil eu fazer um projeto e falar para o povo assim, vamos votar um projeto de um salário mínimo e fazer o que fazem Brasil afora, fica recebendo propina, fica recebendo dinheiro de caixa 2, entendeu? Então, o meu projeto é um projeto de verdade. Se eu for crucificado e castigado por isso, eu deito no meu travesseiro e durmo tranquilo, porque eu não fiz, primeiro, para benefício próprio, eu fiz para atrair política melhor futuramente, porque esse país tem política sem pé sem cabeça, um monte de lei sem pé sem cabeça, porque muita gente é eleita sem pé e sem cabeça. Essa política dá certo? Não dá. E quanto mais essa discussão for barateada, pior fica para o povo. O mais barato politicamente, vamos fazer um salário mínimo. Beleza, enche de trambiqueiro na política, porque atrai dois tipos de gente. O trambiqueiro e o que consegue se pagar. E quem é da periferia como eu fica de fora. Vereador, nós temos que encerrar o nosso papo aqui. Eu vou fazer o convite, fica o convite, uma outra oportunidade para a gente entrar nessa discussão que é pertinente, que é uma discussão da profissionalização da política no país, né? Até porque o senhor diz aí exemplos de médicos, engenheiros, mas todos são profissionais, né? E o vereador, o político, não é um cargo profissional ainda no nosso país. A gente deixa isso para uma próxima discussão, porque eu tenho 35 segundos exatos para encerrar o nosso programa aqui. Bom, então só finaliza pois então, Pois não, vereador. Eu finalizo dizendo que eu também não penso que política é profissão, mas a política tem que ter dedicação. E eu não vejo que eu consigo fazer uma política séria dedicando 2 horas por dia. E para você fazer uma política séria, você tem que dedicar tempo. E o povo precisa de política séria. Quando eu falo de política profissional, é política qualificada, Sim, com pé e cabeça. Vamos discutir isso num próximo tema bom aqui para o Alerta em Debate. Obrigado, presidente da Câmara, vereador Everton Ferreira. Uma boa tarde, senhor. Obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigado. Noêmia, obrigado. O tempo esgotou hoje. Esgotou. Foi rápido. 13 de maio de 2023, após repercussão negativa, vereadores propõem revogação de salários em Santa Bárbara do Oeste. Tá aí. Obrigado.